acredita em Deus precisa ir à igreja? Por que tem que estar na igreja se a igreja somos nós? Jesus frequentava a igreja? É pecado não ir pra igreja? Fala, galera de Deus, Sara Barros aqui. Essa pergunta é muito frequente. Algumas pessoas já se aborreceram a igreja, não querem ir mais. Outras pessoas acham que não vão se encaixar, algumas têm preguiça ou não querem, enfim, sair de casa pra poder ir até uma igreja. Mas será que é preciso mesmo? Fica até o final comigo porque o que eu vou falar nesse vídeo é muito importante. Esse vídeo vai ser dividido em 3 pontos. Então, primeiro ponto, viver em comunidade é um propósito de Deus e faz parte da essência dele. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem numa comum unidade. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre Deus ser 3, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender um pouco melhor sobre isso. Por mais que algumas pessoas gostem de ficar sozinhas, eu me incluo nisso, eu também gosto muito de ficar sozinha, sou uma pessoa reservada, mas Deus nos fez como seres sociais e mais. Deus, sendo totalmente autossuficiente, sem precisar de ninguém, ele escolheu se relacionar com a humanidade. Então, mesmo a gente gostando de ficar sozinho de vez em quando, viver absolutamente sozinho é uma coisa impossível, a gente não consegue. Não só pela companhia em si, mas por toda a estrutura da sociedade. A roupa que você está usando agora foi feita por alguém, a comida que você comeu foi talvez plantada por alguém, foi levada por um caminhoneiro, foi vendida pela pessoa que trabalha no mercado. A internet que você está usando para assistir esse vídeo também foi instalada por alguém. Então, por mais que a gente pense que dá pra viver totalmente sozinho, não tem como. A gente foi feito pra viver nessa sociedade. E o cristianismo em si não tem a ver com a minha conexão individual com Deus, mas sim de um Deus que chama, redime e salva um povo. Segundo ponto, mas eu preciso mesmo ir pra igreja se nós somos a igreja? Eu sou a igreja? Lá dentro tem um monte de gente muito pior do que gente que tá aqui fora. Sim, a Bíblia diz que nós somos igrejas, mas é exatamente isso. Nós somos igreja. Nós sozinhos somos apenas um membro do corpo de Cristo. Para sermos igreja é quando a gente está junto. Uma mão solta e sozinha não faz parte do corpo, ela é só um membro. E ela morre a não ser que seja a mãozinha da família Adams. Então a igreja seria essa união de pessoas que se reúnem nesse intuito de conhecer mais a Deus, de se ajudarem, de praticarem a palavra. E como é um lugar de pessoas, obviamente podem ter problemas. Tem até alguns termos que se usam, né, como reunião dos santos ou a santa igreja, que pode causar uma revolta dentro de algumas pessoas pensando, como assim eles se acham santos? Mas esse termo quer dizer que a igreja é santificada por Deus e habitada pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que as pessoas que estão ali são 100% perfeitas. Elas passaram pelo processo de conversão, que é quando uma pessoa reconhece os seus pecados e decide dali pra frente entregar a sua vida para Cristo e passar a viver em santificação. Não quer dizer que ela é santa, mas quer dizer que ela tá em constante evolução, ela tá buscando ser uma pessoa melhor a cada dia e viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas existe também um processo que é o de glorificação, que é uma coisa futura. Nós cremos que vai acontecer só quando Jesus voltar e nós não tivermos mais esse corpo corruptível, ou seja, um corpo que se corrompe, que sente inveja, que sente doenças, que sente, enfim, vontade de pecar. Nós teremos um corpo transformado e nesse novo corpo a gente não vai mais sofrer tentações e nem pecar. Terceiro ponto, a igreja é um propósito de Cristo. Em Mateus 16 a gente tem o registro de Jesus direcionando Pedro, em outro versículo também a gente vê Jesus pedindo para ele apacentar as suas ovelhas. Se a igreja não fosse propósito de Jesus, ele não teria falado essas coisas. E em João 3 tem um versículo que eu gosto muito, que é quando Jesus diz: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então a igreja, a comunhão dessas pessoas que são seguidores de Jesus, deve ser um local de amor, de acolhimento, de exortação, de repreensão, onde você é edificado e também edifica, onde você ouve a palavra e exercita o praticar dessa palavra. Você pode estar ouvindo isso e pensar, nossa, não existe um lugar assim, já lembrando dos erros das pessoas que vão à igreja que você conhece, mas saiba que nesse exato momento pode ter alguém assistindo esse vídeo e lembrando de você e dos seus erros também. Nós somos pessoas difíceis, Deus nos criou diferentes, mas nós devemos usar essas diferenças para benefício de uma unidade. A ideia de Deus para a igreja não é uma reunião de pessoas que ficam se alfinetando e se provocando, mas de pessoas que reconhecem os seus erros, reconhecem que são pecadores e buscam acertar, que estão querendo melhorar a cada dia, se aproximar mais de Deus e praticar a palavra. Então não desanime, busque uma igreja bíblica que pregue a palavra de verdade, de pessoas que têm o compromisso e o comprometimento de viver o reino de Deus de verdade. Se você quer estudar mais a Bíblia, se aproximar de Deus, ou mesmo ajuda para encontrar uma igreja, me chama lá no Instagram, vou deixar aqui também as minhas outras redes sociais. Deixa aqui embaixo seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo, gente, tchau!